Olá! Como nós falamos no último vídeo, hoje a gente vai falar da questão do biscoito do gênero, ou biscoito sexual. Como eu disse, ele vai ter 4 espectros que a gente consegue trabalhar. Um dos primeiros espectros, então, que esse biscoito vai trazer é a questão de identidade, ou seja, a forma como você se identifica. Na imagem ele é colocado na parte do cérebro, então, e na própria imagem ele também traz os diversos espectros onde isso se encaixa. A gente vive numa sociedade binária, ou seja, a gente só teria um homem ou uma mulher, mas essa parte de identificação, exatamente por ser também tão individual e tão própria sua, consegue atravessar diversos degradês. Então eu, por exemplo, me identifico como uma mulher, mas tem certas pessoas que consideram de gênero fluido. Então elas poderiam em algum dia se identificar como mulher, em outras como homem. Nós temos pessoas trans que identificam com um gênero diferente que foi dado à forma dela quando ela nasceu. Nós temos pessoas que não se identificam com nenhum dos gêneros, não acreditam nessa binaridade e também não acreditam que conseguem ter essa fluidez de homem para mulher e, portanto, não acreditam nesse gênero e não se identificam como nenhum. A identidade é muito própria sua e ninguém tem nada a dizer sobre isso além de você. O segundo espectro que nós podemos ter seria então a forma de como você expressa esse teu gênero e principalmente como a sociedade vai ler essa tua expressão. No biscoito ele é dado como a silhueta, a forma, porque ele vai trazer muitos aspectos, como por exemplo, como você se porta em relação ao mundo, como você se veste, a maneira como você fala, a maneira como você escolhe uma certa profissão que é dada como de mulher ou como de homem pela sociedade. Então, eu, de novo, me identifico como uma mulher e eu me expresso, na grande maioria das vezes, como uma sociedade espera que uma mulher se expresse. Mas nós vamos ter certas pessoas que são vistas mais como masculinizadas. Então, mulheres que se identificam como mulheres, porém, elas vão se portar diante da sociedade de maneiras consideradas masculinas, talvez como roupas mais largas, talvez xingando mais, talvez falando com mais firmeza, que também é dado como uma característica mais masculina, e quando uma mulher fala, é lida de uma forma completamente diferente. E isso também a gente consegue ver pelo outro lado, homens que vão se portar e se vestir e falar com características dadas como femininas. E igual identidade, a gente consegue colocar na expressão um degradê muito grande. Nós não vamos ser nem apenas muito masculinas, nem apenas femininizados. A gente consegue ter pessoas que vão ter uma fluidez de um para outro e pessoas que vão conseguir flexibilizar esse tipo de expressão e se portar de uma maneira que a sociedade não consiga ler nem como masculina e nem como feminina. Então a expressão como identidade é uma questão muito sua. E apesar da sociedade, na expressão, trazer a maior parte de seus preconceitos, então quando ela vê uma pessoa que é gay, muito feminizada, é onde a sociedade vai ser mais dura e vai ser mais preconceituosa, a expressão é sua característica. Então você precisa se sentir livre o suficiente para conseguir se portar da maneira como você acha mais confortável para você. Um outro espectro muito importante do biscoito é o que a gente vai chamar da atração. Então, há pessoas que você se sentem atraído e é onde ele coloca como o nosso coração. Aqui ele já vai trazer uma diferenciação. Então a gente consegue ter tanto uma atração romântica como a gente consegue ter uma atração sexual. E muitas vezes nas pessoas a gente vai ter essas duas juntas. Então as mesmas pessoas que você se sente atraído sexualmente são as pessoas que você vai ter atração romântica, que você vai conseguir se apaixonar. Mas quanto mais a gente foge de caixinhas e mais a gente dá liberdade para as pessoas, mais as pessoas conseguem alterar a forma, se perceber melhor, se entender melhor. Então, alguém que sexualmente estaria atraído por pessoas de todos os gêneros e todos os sexos, mas apenas consegue se sentir romanticamente atraído por pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero. E isso é algo completamente fluido
e que, ao contrário do que a sociedade faz a gente pensar, não é estagnado no tempo. Uma pessoa que se identifica aos 20 anos como homossexual pode se identificar aos 30 como hétero. Não é algo que precisa ser concretizado e estabelecido para o resto da sua vida. Muitas vezes isso traz muitos transtornos para as pessoas, muitas tristezas por elas não conseguirem se encaixar. E aqui é onde você precisa se sentir de novo mais livre. Quanto menos nós colocarmos em caixinhas e quanto mais nós permitirmos as pessoas sentirem confortáveis com o que elas querem, com o que elas desejam e como elas querem se expressar, a gente vai trazer cada vez mais conceitos, porque as pessoas são únicas e elas são muito diferentes umas das outras, e isso vai se alterando em locais, em culturas e principalmente durante o tempo individual e o tempo coletivo. E por fim, é onde eu acredito que vai trazer meu maior interesse, exatamente pelo que a gente pode problematizar e o que a gente pode trazer um senso crítico, seria a questão do que a gente é colocado como sexo biológico. Enquanto a identidade de gênero é posta como social e cultural, o sexo é nos dado muito como natural, óbvio e aquilo que é tido para você quando você nasce. Então, genitais, cromossomos, hormônios, é a forma do teu corpo que são classificadas como mulher, fêmea, ou como macho, o homem. Mas, como dito no último vídeo, a ciência é uma interpretação humana, é uma interpretação feita por pessoas, então ela é passível de erro e ela é muito pontuada num contexto geográfico e histórico. De novo, que se a gente coloca aquele exemplo da corredora, em que ela tem uma produção natural de testosterona maior do que ela é estipulada pelo comitê do esporte, como que ela pode ser errada se ela nasceu com aquilo? Porém, esses certos parâmetros arbitrários, eles estão regendo muito a nossa vida. A gente consegue perceber, por exemplo, uma pessoa que nasce com um sexo indefinido, aquilo que a gente chama talvez de hermafrodita. Os pais, em conjunto com o médico, vão decidir para aquela pessoa, quando ela nasce, qual seria o sexo dela de verdade. Então, de novo, se ele é natural, como é que pais e médicos conseguem decidir algo ao nascimento que vai ser perdurado por todo o resto da vida daquela pessoa? Um exemplo muito bom que a gente pode colocar é a questão do micropênis e do clitóris avantajado. Questões de centímetros vão diferenciar se aquela pessoa vai possuir então uma genital considerada masculina ou uma genital considerada feminina. É necessário que a gente olhe esse sexo biológico e, portanto, a ciência como um pensamento e uma verdade que é feita por pessoas. Então a gente precisa ter cientistas diferentes debatendo, a gente precisa ter mulheres, a gente precisa ter negros, a gente precisa ter LGBTs dentro do meio científico debatendo esses conceitos e problematizando para que a gente pegue aquelas caixinhas que a gente conseguiu destruir no gênero, na expressão e na orientação e não retorne e feche de novo as pessoas. E até agora tudo parece muito fechado no campo biológico. Na verdade, essa discussão é extremamente social, é extremamente cultural, ela é interdisciplinar. E uma forma da gente fazer essa ponte é dentro das escolas, de forma que todos os professores consigam discutir e que uma aula, por exemplo, de educação sexual vá muito além de você falar sobre gravidez precoce, DSTs ou métodos contraceptivos. E você realmente consiga trazer a discussão e ouvir as perguntas que são feitas pelos estudantes. Porque parece que nós estamos trazendo algo novo e algo que vai ser imposto para esses estudantes, mas na verdade já está na cabeça deles e eles já estão fazendo perguntas. E se a gente não ajudar a fazer essa discussão e trazer o senso crítico, eles vão procurar outras formas. Talvez, por exemplo, em pornô ou em outras mídias que não vão trazer essa criticidade de verdade. Então, pautas de feminismo, masculinidade tóxicas, relacionamentos abusivos já estão na boca das pessoas. É preciso que haja a ponte para que essa discussão não se perca e que a gente consiga realmente trazer frutos e a gente consiga realmente ter um impacto nas relações e que não fique tão difícil de ter uma convivência.
Então, por enquanto é isso, né? Parece muita coisa, mas a discussão vai muito além. Inclusive, gostaria de saber o que as pessoas gostariam mais de discutir e de saber sobre esses assuntos, porque é muito importante para o canal e para a gente, para os especialistas, possamos trazer a discussão que seja de interesse. Afinal, somos todos responsáveis. Talk before, melhor você antes.